Nosso objetivo com aqueles encontros, falando do encontro, era exatamente construir essa ideia que se nós encontrarmos com Jesus, de fato a nossa vida foi alterada. Nós nascemos de novo, somos ressignificados. Nossa vida recebe um significado. E hoje, ou a partir desta semana, a gente vai falar de alguns princípios da espiritualidade cristã, ou seja, coisas que nós praticamos, ou que devíamos, ou devemos praticar, se uma vez encontramos com Jesus. Então, isso está totalmente associado ao que nós respondemos nas 5 semanas anteriores. Se de fato construímos um encontro, tivemos um encontro, vamos manifestar algumas características. E essa característica que eu escolhi hoje é uma das primárias, da espiritualidade cristã. Hoje a gente vai falar então sobre mordomia. Mordomia cristã. Eu cresci com um conceito meio distinto de mordomia. Minha mãe normalmente me acordava pela manhã, chutando a porta, falando assim: você está dormindo até agora? Que mordomia é essa? Não é isso? E aí eu olhava no relógio, era 7 horas. Ainda porque o dia dela começou às 5. E ela achava que o meu já era uma mordomia. Mas então a minha mãe, ela não sabia de fato o que significa mordomia. Porque mordomia é justamente o contrário do que o mundo entende como mordomia. Mordomia é justamente a tarefa, é o trabalho. É quando eu me movo para responder com atitude ou com ação alguma coisa. Então a mordomia cristã, ela vem nos ensinar muito sobre essa nova perspectiva da palavra. E aonde que nós vamos buscar essa experiência? Ou exemplos dessa experiência? Nós vamos buscar em Gênesis. Porque o livro do Gênesis, o Bereshit, o origem ou o princípio, vai conter todo o conjunto de ensino que o homem precisa para viver com Deus, ou para Deus. Bereshit. Sempre vamos encontrar no Gênesis, pessoal, informações da essência ou dos começos. Tudo começa em Gênesis. Seu casamento como deve ser? Está lá em Gênesis. Como você deve educar seu filho? Está lá em Gênesis. Como você não deve educar? Está lá em Gênesis. Como você deve se relacionar com Deus? Está lá em Gênesis. Como você deve se relacionar com a sua esposa? Está lá em Gênesis. Tudo começa em Gênesis. Bereshit. Lá está o plano primário para a humanidade. E o primeiro texto que vamos trabalhar hoje é Gênesis 1, 26. Eu vou te pedir bastante atenção para construirmos isso. Desafiador para mim também. Gênesis 1, 26. Palavras primárias de Deus para nós. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, o homem e a mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, presta atenção, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Bom, o primeiro texto que a gente trabalha em Gênesis é a comunidade de Deus fazendo o ser humano. É uma comunidade em ação. Deus já era uma família, viu, pessoal? Por isso ele usa façamos. Existem no mínimo 3 pessoas ali trabalhando para construir quem somos. A Trindade, não sei como que os judeus ortodoxos não conseguem compreender a Trindade, mas esse é um texto claríssimo que deixa para nós que uma comunidade já nos criava, fomos feitos a mais de uma mão. Esse é o sentido.
E aqui ele usa uma palavra primária aqui muito interessante: sujeitai a terra e dominai. Então ele cria o ser humano para quê? Para sujeitar a terra e para dominar sobre a terra. Multiplique-se sobre a terra, tipo, lide, estabeleça uma família, multiplique-se, e vocês, como família, dominem a terra, sujeite a terra. A primeira palavra que nos chama muita atenção é dominar. Dominar é governo. É oikodomos. É a palavra que significa regência, como se fosse um grande coral e nós, a coroa da criação, tocasse a terra. Mais ou menos, Deus nos deu uma batuta e nós deveríamos fazer assim as flores nascerem. Os peixes ter uma melhor água. É isso que é dominar, reger. Por isso que eu digo que música é muito antes de nós. Né? Que a ideia de Deus com música, com regência, com som. Por isso que o som, inclusive, só um parêntese, o som é infinito. Não é isso? O som nunca acaba. Sabia disso? Ou seja, quando eu falo eu posso parar de falar, vocês não escutam mais, mas é uma onda que se une às outras ondas e continua circulando para sempre. Ela nunca mais acaba. Ela só não é audível. Por isso Deus falou: seja um regente da terra. Nós estamos dando isso, Deus nos dando isso para o Adão. Cuide da terra. A terra é sua. Fiz para vocês. Outra coisa interessante, Gênesis 2:7. Então, Gênesis 1:26, Deus cria a parte espiritual do homem. Faz dentro dele mesmo. E Gênesis 2:7, Deus cria a parte física do homem. Então, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Presta atenção. E plantou o Senhor Deus um jardim chamado Éden. Plantou o homem nesse jardim na direção do Oriente e pôs nele o homem que havia formado. Pessoal, homem, a palavra homem aqui, ser humano, é muito legal. A palavra ser humano ou homem, não sei como é que está na sua Bíblia, é Adamá. E Adamá é a essência de Adão. E Adão significa formado da terra ou terroso. Então, de onde vem o nome Adão? Adão nada mais é que o significado da palavra Adamá ou Adão, que significa o homem vermelho ou o homem que veio da terra, o terroso. O homem que foi formado do pó da terra. Tá claro, pessoal? Primeiro, Deus faz a parte espiritual nossa dentro dele, a nossa essência primária. Agora ele senta no chão. Alguns dizem que Deus já suava, né? Porque aqui só fala do pó. E para você não consegue fazer um boneco só com pó. E com parte dele mesmo, ele constrói esse ser humano. Sopra o fôlego de vida a partir de uma mesma matéria da terra. Olha isso. O homem é pó e do pó voltará. Alguém tem dúvida disso? Só se ele voltar antes, né? E a gente for glorificado já. E se não, se você experimentar a morte, você vai voltar a ser pó. Sua carne volta a ser pó, seu osso volta a ser pó. E volta a ser adubo para a terra, viu, pessoal? Muito interessante, o homem criado como do pó e colocado aonde? Onde que o homem foi colocado? Em um jardim. Você está vendo uma afinitude, uma afinidade entre o homem criado e o jardim e a terra? Por quê? Porque o homem e a terra eram a mesma coisa. Isso aí é o homem, pessoal. A ideia de Gênesis
era um homem parecido com isso. É um ser humano que a terra faz parte dele. E ele tem plena ciência que ele é terra. Logo, se ele é terra e foi colocado num jardim, o que ele deveria fazer nesse jardim, pessoal? Gênesis 2,15. Vamos lá. Pode voltar lá na primeira. Mais um. Aí. Gênesis 2,15. Olha o que Deus faz. Deus cria a essência do homem. Deus cria o corpo do homem, sopra o fôlego de vida, coloca ele no jardim e dá a ele instrução de vida. Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Fala comigo, cultivar. Gente, essa palavra cultivar é a palavra-chave para a gente entender mordomia. Aí nós entendemos o que é mordomia. A palavra cultivar aqui ela dá sentido ao que a teologia chama de mandatos criacionais. Mandatos criacionais. Isso é matéria. Todos nós temos que estudar isso. Você vai fazer teologia, você vai estudar isso. O que é um mandato criacional? Vai lá, Bruno. Deus deu 3 mandatos para o homem, obrigatórios para o homem. Primeiro mandato cultural. É que o governo do homem sobre toda a criação sendo mordomo de Deus. Deus não ia ficar no jardim lá plantando e colhendo. Ele cria o homem da mesma essência e fala: agora você passa. Primeiro mandato cultural. Segundo mandato religioso ou mandato espiritual. Significa o quê? É a fala do relacionamento de submissão e adoração e serviço ao Criador. Esse homem que agora foi criado à mesma imagem e semelhança de Deus, que tem uma essência dentro dele, de pó, de terra, de bara. Esse homem agora, além de cuidar da criação, ele também não consegue cuidar da criação sem se relacionar bem com Deus. Ele tem que se submeter a Deus. Então, o segundo mandato é o mandato religioso, o mandato espiritual. O terceiro mandato é o mandato social, que implica na forma que nós nos relacionamos uns com os outros. Por isso que Deus fez Eva. Por isso que o plano não era só para Adão. Gênesis 2:18, ele fala: vou lhe fazer uma auxiliadora. Porque o terceiro mandato que Deus nos dá é: se relacione com o próximo. Primeiro, qual é? Se relacione com a terra, governo. Segundo, se relacione comigo, Deus falando. Terceiro, se relacione com o próximo. Só, pessoal, que eu quero sublinhar essa palavra cultivar, para a gente entender mordomia. Vai aí, Bruno. Essa palavra cultivar, ela dá origem a 3 palavras no hebraico. Estamos culto hoje, está vendo, né? 3 palavras no hebraico destinam-se da palavra cultivar. A primeira delas, olha isso. A primeira palavra cultivar da origem no hebraico é trabalhar, abad, que significa trabalhar, servir, labutar, trabalhar para o outro, servir a outro com trabalho, servir como subordinado, servir Deus, servir com tarefa levítica, tornar-se um servo. A primeira palavra que nasce da palavra cultivar é abad, trabalho, serviço, se tornar um servo. Segunda palavra é a palavra cultus. Olha isso, pessoal. Quando Deus falou para o Adão, cultive, ele falou trabalhe, servo, e também falou cultue. É a palavra cultus, que tem a ver com culto, que tem a ver com o seu cultivo, que tem a ver com a sua cultura. Mais ou menos assim.
supõe que a Roberta é esse ser criado à imagem e semelhança de Deus que está lá no Éden. Deus olha para ela e fala assim: cultive. Esse cultivar tinha a ver com ela pôr a mão na terra e plantar uma rosa, como também tinha a ver com o culto a Ele, como mesma expressão de trabalho. A maneira como nós cultuamos determina o que a gente vai cultivar. E o que a gente vai cultivar vai determinar a cultura que a gente vai modelar. Se o seu culto é destinado a Deus, Ele te dá um cultivo. E esse cultivo, algo que você constrói, ao longo do tempo vira uma cultura. Culto, cultivo e cultura. Tudo vem da palavra cultivar. Terceira palavra cultivar no hebraico é a palavra avodah, que significa trabalho, serviço. Pergunta: Deus fez o ser humano para trabalho ou não fez? Sabe essa mentalidade, pessoal? Nossa, quinta-feira tem que trabalhar. Isso deve ser depois da queda, viu, pessoal? Que quem inventou o trabalho foi Deus. Só que é um trabalho que é um culto. É um trabalho que não é uma profanação ao reino, nem à terra, nem a Deus, nem a si mesmo e nem ao próximo. É um culto. Só que aí o negócio apertou para nós, sabe por quê? Porque nós nascemos com essa necessidade de cultuar a Deus. Eclesiastes 3:11 vai falar que Deus colocou isso dentro de nós, um desejo pelo eterno, que busca Ele, busca Ele, busca Ele. E aqui Ele está dizendo o seguinte: que nós prestamos culto não somente quando estamos aqui no domingo. Nós prestamos culto toda vez que nos movemos como trabalho sobre a terra. Essa mentalidade de culto, clero, domingo, templo, isso é pós-queda, pessoal. E aqui mora o perigo. O perigo, porque a religião solicita de nós o que é mais culto e o que é menos culto. Pastor, mas onde você está querendo chegar? Eu estou querendo chegar que o cocô da fralda da sua filha ou do seu filho, quando você vai trocar, é mesmo culto do que nós estamos fazendo aqui hoje. Tem o mesmo peso para Deus. São só expressões distintas. Hoje é a adoração a Ele, é o reconhecimento que Ele é o nosso Deus. Mas quando você cultiva na terra, você está cultuando a Deus. E aí nasce o conceito de mordomia. Por quê? Porque Ele nos fez com essa mentalidade de cultivar a terra para que tudo que a gente fizesse fosse um culto. Eu vou ao culto. Isso existe, pessoal? Como? Como você consegue entrar e sair do culto se a ordem para o ser criado é cultivar o tempo todo? Isso é tão louco, pessoal, que olha o que Deus faz no versículo 19 do capítulo 2. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como esse homem chamaria o nome e que nome que o homem desse a todos os seres viventes. Esse seria o nome. Sabe o que é isso? O senso de cocriação. O homem deveria olhar para a terra, olhar para os animais e falar: uau, foi eu que fiz. Está entendendo? Está claro, pessoal? Aí vem a queda. Como é que o homem começa a tratar a terra? Como forma de extração de riqueza. É isso?
Eu não preciso se preocupar com o meio ambiente. O meio ambiente não é reino de Deus. Mas como assim? Se o que nós estamos a destino é um Éden. Cuidar da terra não é uma possibilidade, é um mandato. E o homem começa a se relacionar com a terra como? Extração de minério. Qual que é o objetivo final da extração de minério? É cuidar da terra? É isso aqui, ó. Sim ou não? Vocês já passaram naquelas usinas, ou tem uma próximo de Confins, quando o avião está chegando, tem uma mineradora ali. Gente, o negócio é cabuloso. O estrago é irrecuperável pela terra. Meu pai é caminhoneiro, né? Meu pai extrai areia, transporta areia. Você já viu o que vira um terreno onde é extraído areia para a gente construir nossos prédios? É irrecuperável. Porque como ele draga na nascente da água no fundo do solo, mata a vida da área toda. Porque eles têm que sugar a água, né, com a areia, aí passa por um cano, peneira a areia e deixa a água voltar. Só que na hora que eles arrancam isso lá, isso é tão agressivo que os outros canais de água em volta da plantação seca e vai criando uma cratera e a plantação morre tudo. Não nasce nada no lugar onde foi extraído vida. E assim é o homem caído se relacionando com a terra. Desde a queda, nós nos relacionamos com a terra, com uma mentalidade caída. Nós vamos perceber que o planeta Terra está sob os nossos cuidados. E nós, como cristãos, deveríamos ser os primeiros a levantar a bandeira da Greenpeace. Quando alguém falasse para você que ia destruir a sua rua lá para construir mais uma, destruir a sua fazendinha lá para fazer mais uma rua, nós precisamos do carro passar. Não precisa, mas precisa ser tão agressivo assim. Precisa arrancar tanta árvore. O desmatamento na Amazônia, pessoal, é coisa de polícia que eles estão fazendo com o nosso meio ambiente. E polícia há muitos anos, né? Se quisesse acabar com o problema, acabava ou não, pessoal? Acabava. Por que não acaba? Porque é muito lucrativo. Sabe por quê? Porque a terra não reclama. Eles acham. Eles acham que a terra não reclama. Aí agora está começando a sentir o efeito estufa. Não é isso? Porque a Amazônia está diminuindo, o sistema meteorológico do Brasil está virando uma bagunça. Mas por quê? Porque a floresta amazônica foi 35% desmatada nos últimos 10 anos. E o homem está extraindo fazendo dinheiro. É isso? E esse homem arrancando de lá fazendo dinheiro, daqui a pouco esse homem morre, não é isso? E os filhos dele estão aí. E qual a qualidade de vida com a terra que o filho vai ter? Isso é reino de Deus, pessoal. É o Deus que nos convida a voltar para o Éden e cuidar da terra dele. Isso é mordomia. Mordomia nada mais é que voltar a uma mentalidade de zelo e cuidado pela terra, pela relação com Deus, pela relação com o próximo. Acreditamos. Interessante. Vocês vão perceber que lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, lá em Gênesis 1, 26, 28, ele fala assim: Wendel, multiplique sobre a terra, sujeite a terra e domine sobre os animais. Ok? Todos juntos? Quando o homem cai e Deus precisa fazer uma aliança de novo com o homem para refazer seu pacto na terra, ele levanta um homem chamado Noé. Lembra disso? E Noé, depois do dilúvio e tal, ele manda Noé sair da arca. A hora que ele sai da arca, o que ele fala para Noé e para sua família? Multiplique-se. Percebeu? O que está faltando?
o dominar a terra, o homem perdeu. Sobre Noé, ficou o encargo só de multiplicar, porque Deus olhou para o homem caído e falou assim: será que vocês um dia vão entender isso? Para o homem criado no Éden, o Adão tinha: multiplique, sujeite a terra e governe. Para o ser caído, depois de ali em Noé, a família dele é só multiplique-se. Mais ou menos, Deus coçando a cabeça e falando assim: quando será que eu vou instaurar a mentalidade dessas pessoas a cuidar da terra? Olha onde nós vamos chegar. Aí vem Jesus. E a gente acredita que Jesus veio estabelecer o reino e veio estabelecer uma administração do reino. E o que seria uma administração do reino? É um novo Adão sendo criado com a mentalidade criacional. Terra, Deus e o próximo. É isso que Jesus veio fazer. Veio nos dar de volta uma oportunidade de entendermos o que é mordomia do reino. E aí nós entramos na palavra de hoje, mordomia. A palavra mordomia significa oikonomos, nada mais é que um administrador do lar ou dos afazeres de um lar, é um gerente, é um superintendente, para quem o chefe dá a casa ou o proprietário confiou a administração daquela casa na mão de alguém. Quem confiou a administração a nós? O cuidado está sobre nós, tanto da receita quanto da despesa. E o que o homem está pensando com a relação na terra? Só receita. Não é isso? Quanto mais extrai da terra, já dizia meu avô, quem compra a terra não. A grande pergunta é: será que terra pode ser vendida? Ou a terra tem um dono? Será que nós podemos cortar o chão de algum lugar e falar: isso é meu? Me desculpe, mas se você fizer isso, você está anulando o Éden. E você está empobrecendo o seu poder criacional. Porque Deus nos fez dono de toda a terra. David, o apartamento que você mora é seu? Não. Paga o aluguel. Aí eu pergunto: mas será que ele é do dono? Que acha que é o dono do apartamento? Entende? Estudando isso, nós chegamos a 3 conclusões. A primeira delas, vamos lá, irmão. Primeira, mais uma. Precisamos viver a integralidade do reino. E essa integralidade é esse grande desafio que eu falo de não espiritualizar uma coisa e tirar a espiritual de outra. Não existe essa mentalidade, pessoal, de uma coisa mais sagrada do que outra coisa. Isso, quem criou isso foi uma mentalidade grega de particionar a vida e particionar em departamentos a vida. Por exemplo, quando eu falo para a vida assim, uma coisa é trabalho, uma coisa é família, uma coisa é social, uma coisa é espiritual. Será que é isso mesmo, pessoal? Esse homem aqui no Éden tinha essa possibilidade? Nayara ia trabalhar na segunda-feira, 7 da manhã, 7 horas. 6 para pensar? Vou acordar 6. Faz um lanchinho, 5h30, 5? Vendo? 5 horas acorda, faz um lanchinho, cafezinho com a esposa, com o boca. Aquele, né? Sai 6 e pouquinho para trabalhar, chega lá 7 horas.
ela tem o direito de achar que aquilo que ela está fazendo lá é menos espiritual que o que ela está fazendo hoje? Sim ou não? Por que não? Porque ela foi chamada para cultivar a terra, e cultivar é trabalho. O trabalho é divino. Entendeu? O problema é que nós, mentalidade caída, departamentalizamos a vida. Achamos que trabalho é uma coisa, casamento é outra coisa, isso é outra coisa e Deus é outra coisa. E Deus não é outra coisa, meu amigo, Deus é tudo. Onde que eu quero chegar? Eu quero chegar a dizer que o que determina a sacralidade da vida é quem vive. E quem determina o particionar da vida também é quem vive. Tito 1,15 vai falar que para os santos, o santo tem a capacidade de pegar algo que aparentemente para outros pode ser entendido como profano, e uma vez que está com ele está com o Pai, cuidando da terra e pensando no próximo, se torna santo. Para o santo, a consciência de Deus está e faz em tudo. Não há áreas onde Deus está mais e Deus está menos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer a frase que o Abraham Kuyper falou há muitos anos atrás. Ele disse o seguinte: não há um só centímetro em todos os domínios da nossa vida humana sobre a qual Cristo, o Senhor de tudo, não clame: isso é meu. É isso mesmo. Lavar vasilha é sagrado, viu, pessoal? Pode não parecer, tá? Mas é sagrado. Arrumar casa pode não parecer, parece que foi o demônio que inventou esse negócio, mas é de Deus. 1h da manhã, ontem eu fazendo sanduíche, cachorro quente, né? Aí acabou, a Rebeca já estava mais para lá para cá, aí ela falou assim: essas vasilhas vão ficar aí para amanhã, e eu tinha acabado de estudar. Aí Deus falou assim: você não falou que é tudo? Presta, comece o seu culto hoje. Lava as vasilhas. E eu fiquei lá. Seja adorado, Deus. Vocês estão entendendo a dinâmica de totalidade de vida que nós somos convidados para viver, gente? E nós, infelizmente, somos atrasados. Deus está em tudo. E todo o nosso trabalho é dele, para ele, nele, por ele, para ele. Tudo. É tão sagrado você lavar o uniforme do seu filho para o futebol, enquanto vim aqui cantar essa canção. Tão sagrado quanto. São serviços diferentes, necessidades diferentes, propósitos diferentes, mas tudo é sagrado. Precisamos entender essa integralidade, sim ou não? É uma luta todo dia, é ou não é? Isso aqui é sagrado, isso aqui não é. E quando alguém chega para mim e fala assim: por que você trabalha no secular? Aí eu não entendi. Você quer? Não, pastor, eu quero saber se você trabalha no secular. Eu falei: nunca trabalhei. Depois que eu me converti, nunca trabalhei lá. Eu manifestava o reino de Deus no tribunal até 2011, e hoje eu manifesto o reino de Deus em outras áreas. Mas eu não sei disso que você está falando. Minha mente não é dicotomizada. Aqui é trabalho, aqui é Deus. E não tem como. Nós estamos no Éden, pessoal. Foi o novo Adão que nos colocou de novo para construir uma terra. Segunda coisa que eu aprendi, vamos lá, irmão, precisamos desenvolver uma mentalidade de bons mordomos, sim ou não? Se a terra não é nossa, ela tem dono, sim ou não? Se o mandato criacional é eu me relacionar com Deus e com o meu próximo, eu preciso entender o que é se tornar mordomo. Quem era o mordomo, gente?
Mordomo, pejorativamente, né, nas novelas, é o dono, é aquele empregado que cuida de todas as dinâmicas do casarão, não é isso? Ele ficava com a toalhinha lá do lado do patrão. O patrão espirrava com a toalhinha lá. Isso era o mordomo na visão popular. O mordomo na Bíblia não é isso. Olha o que é. Lucas 12, 42. Estamos juntos? Lucas 12, 42. Pegue isso que eu acredito. Nós temos falado que Deus não vai confiar coisas adultas a meninos. E Ele pode e deseja, acredito eu, confiar coisas maduras a homens maduros e a pessoas, famílias maduras. Lucas 12, 42. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará seus conservos para dar-lhe um sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo ele assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia em que ele não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Queridos, nossa família, nossos, entre aspas, tudo entre aspas, tá, pessoal? Nossos bens, nosso corpo, tudo é de Deus. Somos apenas mordomos. Só que tem um probleminha. Esta parábola fala que se tem um dono, o dono voltará e pedirá conta. E a pergunta é: você cuida do seu carro como se ele tivesse um dono? Você cuida da sua casa como se ela tivesse um dono e esse dono vai pedir conta? Você cuida do seu corpo como se ele tivesse um dono? Você cuida da sua esposa como se ela tivesse um dono? Porque é isso que o texto diz. Deus, Cristo, o homem e a mulher, não é isso? O homem é o cabeça da mulher. Quando o dono da mulher voltar, ele vai pedir conta para quem? Está entendendo? Somos apenas mordomos, pessoal. E sabe qual que é a grande honra de ser um bom mordomo? Quanto mais mordomia, mais responsabilidade Ele nos dá. Quanto mais maduro em administrar as coisas de Deus, mais coisas maduras Ele nos dá. Você dá um passo mediante a excelência nele, como bom mordomo, Ele fala: entendi. Vou dar um exemplo. Um amigo nosso está se candidatando a prefeito de Contagem, Cacá. E eu fico imaginando, tentando fazer essa ligação aí. O Cacá, um belo dia, surtou lá na vida, usava droga, cheirava cocaína demais, jogava vôlei profissionalmente, e um dia no hotel, cheiradão, basquete, vôlei, basquete, jogava basquete, e um dia no hotel, cheiradão, ele encontrou com Jesus sozinho. E aquele negócio mudou ele de dentro para fora, de uma tal forma, que ele, saindo daquele hotel, viu os moradores, entre aspas, moradores, que rua não é um lugar de ninguém morar, mas algumas pessoas em situação de rua, e se indignou com aquilo. E falou: não, eu vou ter que ajudar esse pessoal aí. E aí voltou para casa, pediu a chave do sítio do seu pai para fazer um churrasco com os amigos. Vai ouvindo. E passou com uma Kombi no centro de Contagem, levando os amigos para o churrasco. Quem era o amigo? O pessoal dele. Os moradores, entre aspas, os moradores, só para entender. As pessoas ali, os moradores de rua, os viciados de jogar, ele levou tudo para o sítio. E começou a viver com eles. Lavar, passar, cozinhar. Aí um dia o pai dele ia visitar, levar lá no sítio.
visitar o filho. Tinha uns dias já que ele estava lá, quando chega lá tem mais de 20 homens, surtando, o outro quebrando a casa, o outro isso, o outro fumando. O que é isso, meu filho? É porque Jesus entrou, e que meus olhos foram destampados do egoísmo, e meus ídolos foram denunciados, e agora a minha vida é cuidar da terra, relacionar com Deus e cuidar do próximo. É isso que aconteceu. Hoje ele está se candidatando para cuidar da terra. Você entende um acréscimo na legislação do homem? Você consegue entender isso? Territorialmente, se você tem uma influência para influenciar 2 quarteirões, se fizer bem feito como mordomo, isso pode ser expandido sobre a terra. Deus pode te dar mais governo. O grande galardão pela fidelidade em cuidar das coisas de Deus é mais responsabilidade e mais honra. Deus irá nos galardoar. E a terceira coisa, para a gente encerrar: precisamos nos tornar dispenseiros. Dispenseiro era aquela ideia do cara que ficava na porta da dispensa, ia passando as pessoas com fome na frente dele, e ele ia lá e falava assim: o que você deseja? E a pessoa falava: eu estou sem arroz. Ele ia lá na dispensa, pegava o arroz e falava: mate a sua fome, porque no reino de Deus você pode estar com fome. Cuide de si mesmo, se torne um dispenseiro. Paulo fala sobre isso, 1 Coríntios capítulo 9, olha o que Paulo vai falar, interessante, 9:17. Paulo está advogando o apostolado dele e fala o seguinte: se eu anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, porque sobre mim pesa, 16, tá? Pesa essa obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. 17. Se eu faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Se eu faço de boa vontade, eu vou ter galardão com ele. Se não faço constrangido, porque tem que fazer, eu faço por quê? Porque eu tenho responsabilidade. Gente, quem faz só o que quer é criança birrenta, viu? E criança birrenta, o pai não confia coisas grandes a eles, não. Porque sabe que é criança. Nós somos chamados para o reino de Deus para fazer o que a gente gosta e o que não gosta. O que a gente gosta, ganha galardão. O que a gente não gosta, a gente faz também. Mas faz por responsabilidade a Ele. Tem uma terceira opção nesse texto? Tem a opção de não fazer? Paulo está falando, se você fizer de boa vontade, você vai ter galardão. Se você não fizer de boa vontade, faça pela responsabilidade, como dispenseiro. Se você quiser se tornar um dispenseiro. Responsabilidade, irmãos, é a qualidade com a qual alguém responde aquilo que lhe é confiado. É o DNA do que eu faço. O José foi lá na minha casa há poucos dias, porque eu tenho medo de ligar chuveiro, pessoal. Eu mexo com umas coisinhas, mas elétrica, né, mexo com porta de vidro e tal, beleza. Mas chuveiro eu tenho medo. Eu já vi tomar um chocão de 220, foi um choquinho dos bons. E aí eu liguei para o José, falei: José, será que um dia você voltando, dá para dar uma passadinha? Eu vi que o cagão tem medo de tomar choque. Ligar errado, dá fogo lá. Falei: não, tô aqui na esquina, só. Já passo aí. Chegou lá, meu amigo, colocou um banquinho, fez... Liga aí. Tá funcionando. 7 minutos. Eu falei: mas já tá pronto? Era isso.
Aí, mas vamos tomar um café? Não, fica tranquilo. Vamos conversar. Não estou, tem que atender um outro ali. Domingo, 4:pouca da tarde. O sorriso estava no rosto, disponível. Responsabilidade é quando a gente passa por isso. É a casa lá da Chile que ela não arruma para a Mara e para as outras filhas e irmãs. Ela arruma para Deus. Está entendendo? É aquele almocinho que vai atender a família, mas antes de atender a família vai atender Deus. Deus está vendo como a gente faz todas as coisas. E aquela pessoa que só faz tudo murmurando, reclamando, a mulher rixosa, né? O homem ingrato, aquele homem que não troca nem a lâmpada em casa. Será que Deus vai confiar um prédio com muitas lâmpadas? Não vai, não. Deus não vai confiar coisas grandes a meninos. Deus não vai. A responsabilidade sempre será um parâmetro para o pai nos confiar coisas novas. Pergunta: como você tem cuidado do seu carro? Como você tem cuidado do seu quarto? Como você tem cuidado dos seus sapatos? Faz sentido, pessoal. Como que você cuida do jardim da sua casa? Isso é mordomia. Fomos chamados para cuidar da terra. Palavras últimas de Jesus, João capítulo 13. Jesus, poucos minutos antes de ir para a cruz. João 13. João 13:1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus, olha o criacional aí, os que estavam no mundo, amou-os até o... Deus, pessoal, é um exemplo de continuidade. Nós temos dificuldade nesse negócio, mas Deus não. Deus é contínuo, fiel. Amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo que este o Pai tudo lhe confiara às suas mãos, presta atenção, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou uma vestimenta de cima, tomou uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água numa bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugar com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço, você não sabe agora, você vai compreender depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou: vocês compreenderam o que eu fiz? Vocês me chamaram de mestre, e me chamam de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado, mas do que aquele que o enviou. Palavras últimas de Jesus. Ele, sendo Senhor e Mestre, tomou uma toalha e não aceitou os títulos contínuos de Senhor e Mestre na frente dos seus discípulos, preferindo o título de servo.
E o grande chamado para a vida cristã, pessoal, é ser servo. É a capacidade da gente servir o outro com aquilo que a gente tem como dom. De nutrir a necessidade que o outro tem com aquilo que você melhor faz. Isso é o grande chamado da humanidade. Servo. Porque aquele que era servo não precisaria ser servo de ninguém. Poderia ser servido por todos. Esse se fez servo para nos deixar uma lição. Pedro, ao se negar a deixar Jesus lavar, Pedro estava falando o seguinte: não, eu não preciso dessa lição aí que o Senhor vai dar em todo mundo. Aí Jesus falou assim: se eu não lavar você, você nunca vai entender o poder do que é servir as minhas ovelhas. Então eu vou lavar os seus pés. Aí Pedro, então lava tudo. Porque eu quero entender o que é servir o outro. Lembra das 3 últimas afirmações de Jesus para Pedro em João 19? Você me ama? Sirva minhas ovelhas. Serviço. Nós somos chamados, pessoal, à imagem desse homem aqui, a Jesus. Esse camarada aí fez isso aí com a gente. Eu lembrei da frase do pastor Márcio: quem não vive para servir, não serve para viver. Não é isso? Isso aí. Quem não vive com a mentalidade do Éden, não serve nem para estar vivo. Por isso, esse é o grande convite para nós. Viver a integralidade do reino, sermos mordomos, sermos dispenseiros e sermos servos. Eu confesso a você, nesses 2 anos que a gente está com esse espaço, conversamos isso essa semana, das 5 equipes que lavam e que dão faxina nesse espaço, 4 estão desde o primeiro dia. Vai fazer 2 anos. Se a gente fosse pagar para fazer a faxina semanal aqui, em torno de R$100 o dia, não é? Mais ou menos? 80, 90? Isso daria um valor, R$400, mais ou menos. Porque o espaço é grande. Alguém ia ter que negociar alguma coisa. Vamos pôr aí R$500. Tem 4 famílias que se revezam para servir a comunidade desde o primeiro dia, né, mesmo? Desde antes de inaugurar, estava todo mundo aqui lavando cadeira. Isso aqui não é, eu não estou advogando em causa própria não, tá, pessoal? Mas tem 2 anos que 4 dessas famílias estão fazendo isso. Servir, pessoal. Sabe quando você se machuca com o reconhecimento e a gratidão dos outros? Já aconteceu isso com você, não? Sim? Você faz algo e está esperando alguma coisa assim. Pelo menos ela vai entender, né? Não é isso? Aí a pessoa nem entende, não agradece, não faz nada. Aí você chega em casa bravo, fala com Deus, né? Pá, não quero saber dessa pessoa mais não. Aí Deus fala assim: você fez por quem? Né? Essa carona aí é para eles ou... Entendeu? Esse cafezinho que a gente programa aqui é para vocês ou é para ele? A faxina é para vocês ou é para ele? Colossenses 3 e o último texto. Colossenses 3, 21. Está sendo claro, pessoal? 3, 21. Colossenses 3, 21. 22. Colossenses 3, 22. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob a vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao
Senhor. Tudo que você fizer, faça com todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que vocês estão servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Sejamos servos conscientes que, se formos injustos com os nossos dons no serviço ao próximo, Ele nos tratará como injustos. Se formos justos no serviço do próximo, ao próximo, à terra e a Deus, Ele nos tratará como justo. Tudo que eu faço nele, por Ele e para Ele. Tudo que eu faço. Esse é o grande convite para nós essa manhã. É o convite para a bacia e para a toalha, pessoal. É o convite para você pensar no que você tem de dom e olhar para essa pessoa do seu lado e falar assim: o que eu posso fazer por você, meu amigo? Esse é o grande convite da igreja. O novo Adão, Jesus, veio trazer sobre nós um novo reino e uma nova administração do reino, que implica em restaurar os mandatos criacionais, cuidar da terra, relacionar com Deus e servir o próximo. Cuidar da terra, relacionar com Deus e servir o próximo. Isso é mordomia, pessoal. Aquele arrozinho com feijão na hora do almoço, hein, Wendel? Aquele churrasquinho. Jesus está lá, pessoal. Aquele pudinzinho de leite condensado, bem caramelizadinho assim. Ele tornou sagrado. Tudo é sagrado. Tudo é dele. Amém? Vamos orar? Pai, eu oro para que a bacia e a toalha volte a ser o símbolo do Evangelho. E que nós, como irmãos, como servos, como novos habitantes do Éden, sejamos instruídos pelo Teu Espírito e consigamos, Pai, ter responsabilidade e cultivo pela terra. Que ao jogar um papel no chão, tenhamos consciência que a terra está sendo ferida. Que ao omitirmos a nossa relação com o Senhor em todo momento, seja Ele limpando uma casa, seja Ele jogando futebol, seja Ele fazendo um quadro, seja Ele cortando os alimentos para o almoço, que tenhamos consciência que tudo isso é para o Senhor. E só fazemos isso porque um dia o Senhor nos ensinou a cuidar da terra. Pai, eu oro pelos meus irmãos, para que nenhum dom, nenhum carisma, nenhum charis do Senhor, nenhuma graça do Senhor na vida de cada um deles seja enterrada. Mas que cada irmão aqui, que cada pessoa aqui possa nos servir a comunidade, servir essa cidade, servir ao próximo, servir a sua família direta, com responsabilidade do dom, com energia, com bom grado, com satisfação, com destreza, com boa vontade. Coloque características do servo sofredor em nós.
Quando as pessoas nos questionarem, mas por que você está sofrendo isso por aquela pessoa? Lembre-se, não é por aquela pessoa, é pelo Cristo, é pelo servo sofredor, que nos convidou a uma vida de serviço. Por último, Deus, se o Senhor achar maturidade em nós, que o Senhor possa expandir o nosso governo sobre a terra, territorialmente, em influência, em governo, que o Senhor confie áreas, regiões, cidades, para que haja influência do seu reino, influência do Éden, influência do jardim, de uma nova mentalidade do Éden, a ser vivida hoje, em nome de Jesus. Que cada um aqui saia consciente que tudo é sagrado, que não é somente o domingo, o culto, o clero, os sacerdotes, mas que todos nós somos convidados a uma vida total, íntegra, inteira, sagrada a Ele. Que ao Senhor seja a glória, Senhor. Que ao Senhor seja o domínio. Que ao Senhor seja o governo. Que o Senhor seja a alegria. Que ao Senhor seja a justiça para todos sempre. Para todos sempre. Para todos sempre, Senhor. Para todos sempre. Amém.